Oi pessoal, nesse vídeo eu quero te mostrar como misturar tudo o que nós aprendemos nos vídeos anteriores de modo a traçar uma estratégia que vai nos permitir desenhar gráficos de funções. Vou fazer isso considerando esse polinômio aí de grau 4 e seguindo os passos abaixo. Primeira coisa é estudar a derivada de ordem 1, a f', que vai me dar ponto crítico, dizer onde a função cresce e decresce, e falar quem são os máximos e mínimos locais. Em seguida, vamos estudar a derivada f', a derivada segunda, para descobrir onde o gráfico é côncavo para baixo e para cima. E, finalmente, vamos atrás de assíntotas para essa função. Tá legal? O domínio da função é a reta toda, então não preciso me preocupar com o domínio. Então, o primeiro passo realmente é olhar para a derivada. Quando você calcula a derivada, é bem simples, você fatora e obtém esse resultado aqui. 4x2 vezes x menos 3. Portanto, quem são os pontos críticos? Como ela é derivável em toda a reta, são os pontos que anulam a derivada, ou seja, 0 e 3. Agora, esses dois pontos vão determinar 3 subintervalos da reta e você tem que estudar o sinal da f' em cada um desses subintervalos. Por exemplo, vamos estudar rapidamente o que acontece no intervalo menos infinito 0. Então, se x está entre menos infinito e 0, o que acontece? Vamos ver. Esse x é negativo, né? Porque é menor do que 0. E agora, uma maneira de estudar o sinal é olhar para o sinal de cada um desses monômios aqui, ó. Porque é um produto, né? Se x é menor que 0, 4x ao quadrado é positivo. De fato, 4x ao quadrado é sempre positivo quando o x não é 0. E o x menos 3 vai ser negativo. Concorda? Porque o x é negativo, eu ainda subtraio 3. Então, isso mostra que a derivada vai ser negativa nesse intervalo, o que mostra que f é decrescente. Então, a função f vai ser decrescente entre menos infinito e 0. E agora você repete a mesma coisa para os outros dois intervalos, que são de 0 até 3 e de 3 até infinito. Faz essa análise e vai obter esse resultado aqui, tá legal? Então, a função decresce de menos infinito até 0, continua decrescendo entre 0 e 3 e cresce do 3 para frente. Perceba que esse diagrama de sinal aqui, ele é interessante porque ele permite classificar os pontos críticos também. Olha só, vamos olhar para o 3, tá? O 3 é um ponto crítico. Antes do ponto 3, a função diminui, aí tem uma tangente horizontal e depois ela cresce. Então, o gráfico perto de x igual a 3 tem essa cara aqui, o que mostra que 3 tem que ser um mínimo local. E no 0, o que acontece perto do 0? Perto do 0 a função diminui, tem uma tangente horizontal e ela continua diminuindo. Então, perto do 0 vai ser uma coisa parecida com isso, o que mostra que o 0 não é nem máximo nem mínimo local. Tá bem? Então, o 3 é mínimo local e o 0 não é extremo local. Isso encerra a contribuição da f'. Vou para f duas linhas agora. Está aqui a expressão, é uma conta fácil, 12x vezes x menos 2, se anula em 0 e 2, aí você vai estudar o sinal, do mesmo jeito que antes, tá? Não vou fazer, acho que é tranquilo, você pode fazer, pode até dar uma pausa aí e fazer esse estudo e chegar nisso aqui. O que é importante é você observar por que você está fazendo isso, porque você quer saber a concavidade. Onde a derivada segunda é positiva, o gráfico fica côncavo para cima. Aonde ela é negativa, o gráfico fica côncavo para baixo, tá? E os pontos de inflexão são os pontos onde troca a concavidade. Então, é o 0 e o 2. Veja que quando passa no 0, a concavidade muda de positiva para negativa e no 2 ela também troca. Então, essa função tem dois pontos de inflexão. O que encerra a parte da derivada segunda. Bem, isso é um polinômio, então é claro que não tem assíntota vertical, né? A função é contínua em toda a reta, e também não tem assíntota horizontal. De fato, quando o x tende para mais ou menos infinito, como a potência que manda aqui é o 4, né? O x à quarta, esse termo, a função vai para mais infinito. Agora, você tem todos os elementos para desenhar o gráfico dessa função. Eu vou vir para o GeoGebra aqui, então está aqui a função, e eu resumi aqui nesse quadro todas as informações anteriores. Então, aqui você tem na primeira linha os dois pontos críticos, na segunda os dois pontos de inflexão. Aí, veja, essa função tem 4 pontos especiais, 3 na verdade, né? Os dois pontos críticos são 0 e 3 e as duas inflexões, só que o 0 já repetiu. Então, os pontos importantes são 0, 2 e 3.
Quando a função tem uma expressão simples assim, vale a pena calcular a f nesses pontos especiais para o seu gráfico ficar mais bonito. Então eu calculei aqui nos 3 pontos, e o primeiro passo na hora de desenhar o gráfico é marcar esses pontos. Aqui está o 0f de 0, 2f de 2, o 3f de 3. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena para o seu gráfico ficar bonito é você observar que no 0 e no 3 você vai ter tangentes horizontais. Então você pode vir aqui, ó, e desenhar logo um pedacinho das retas tangentes. Isso vai facilitar a gente na hora de fazer o desenho do gráfico. E agora você vai pegar em cada um dos subintervalos determinado por esses pontos especiais, né? São 3 pontos, são 4 intervalos. E ver se a função cresce ou decresce, se a concavidade é para cima e para baixo. E você pode ir desenhando o gráfico por pedaços. Então, por exemplo, entre menos infinito e zero, essa função vai vir sempre decrescendo. Quando x vai para menos infinito, ela vai para mais infinito. Então, ela vai vir lá de cima, decrescendo com a concavidade para cima. Então, o gráfico fica assim, ó, decresce com a concavidade para cima. Perceba que aqui, ó, é importante fazer essa retinha para você, na hora de desenhar, ver que tem que chegar com a tangente horizontal. Ó. Então, chegando com a tangente horizontal. No outro intervalo, que é 0 até 2, ela continua decrescendo. O que muda é que a concavidade agora fica para baixo. Ó. Então, agora a boca está voltada para baixo. De 2 até 3 ainda vai decrescer, só que agora a concavidade muda para cima. Você consegue ver no gráfico aqui que o 2 é um ponto de inflexão, tá vendo? Antes a concavidade está para baixo, depois para cima. E aqui no 3 ela chega com tangente horizontal. E do 3 para frente ela cresce com concavidade para cima, indo para mais infinito quando x vai para infinito. Então esse é o gráfico desse polinômio de grau 4. Veja que é bem interessante, né? Deixa eu voltar aqui para o slide, está aqui o gráfico, porque nota que antes de aprender cálculo, você não conseguiria desenhar o gráfico dessa função, porque o polinômio é grau 4, você só sabia desenhar gráfico de polinômio de grau 1 e 2. Agora você já é capaz de fazer isso usando essas informações todas. E mais do que isso, né? O importante é você ver que é uma técnica geral. Qualquer que seja o grau do polinômio, você segue esses passos e você consegue desenhar o gráfico. Tá legal? Eu espero que você tenha entendido. Você vai ter que treinar agora com alguns exemplos e eu já vou te ajudar deixando esse aqui para você. Ó. Então eu quero que você repete o estudo. Faz tudo o que eu fiz para esse polinômio aqui e no final esboça o gráfico, tá bom? Então você vai pausar o vídeo, fazer tudinho e volta para conferir comigo. Pausa. Tá aí, ó. Se você fez tudo certo, você obteve essa tabela resumo. Aqui está um desenho do gráfico, tá? Veja, bacana, né? Então, se você acertou, você obteve esse desenho aí. A gente se encontra num próximo vídeo para desenhar o gráfico de funções um pouco mais complicadas do que polinômios, tá bem? Até lá, um abração, tchau, tchau.